Cara, eu tô muito entusiasmada pra falar sobre esse filme pra você, porque é um filme que eu amo e super recomendo, que é O Mundo Depois de Nós. Tá na Netflix. É baseado em um livro fantástico do Ruman Alan, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Vale muito a pena ler o livro, sim, mesmo que você já tenha assistido o filme, porque há diferença, sim. Há pequenos detalhes que mudam, inclusive na escolha de personagens principais. Então vale muito a pena dar essa conferida, ou se você é que nem eu, que gosta de fazer comparação e julgar o que ficou legal nas alterações do filme pro livro. Então vale a pena dar esse confere, o livro é muito interessante também. Inclusive, eu acho, minha opinião aqui, quem fez os dois, leu o livro e assistiu o filme, eu acho que pode concordar comigo, dizendo aqui, assim, que ficou muito legal, assim, as alterações, porque o filme acabou intensificando ainda mais a crítica ao racismo e às classes sociais nos Estados Unidos. As castas. Ah, mas a Netflix me prometeu lá na síntese, no resuminho do filme, que é um filme apocalíptico. Gente, se racismo não for uma coisa apocalíptica, não for os sinais do fim dos tempos, do mundo, eu não sei mais o que é. Aliás, eu tenho pra mim, que o apocalipse já começou há milênios e começou quando o homem olhou pro outro homem e falou assim: cara, tu é muito diferente de mim. Tô te achando inferior. Só porque tá diferente de mim. Aliás, eu tenho armas poderosíssimas que vão me ajudar a te subjugar e a te controlar. Só armas não bastam. Vou fazer você acreditar que você não é digno, que você não é humano, nem uma criatura de Deus. Aí o inferno todo começou. Bom, o filme é um suspense, mas tem sim toda essa coisa apocalíptica. E eu acho que é um deboche da senhora Netflix, tá? Não, deboche é uma coisa... é uma ironia, digamos assim, uma dose, uma pitada de sarcasmo da Netflix ou do escritor que criou essa história magnífica. Porque é o seguinte, a história parece que é o fim do mundo. Coisas bizarras estão acontecendo. O filme dá todas essas características, fatos que a gente já está acostumado em filmes apocalípticos. Navios desgovernados, aviões desgovernados, causando acidentes aéreos. Os carros do Elon Perfume lá, da Tesla lá, desgovernados, porque a comunicação em satélite já não funciona. Foi o quê? Um ataque alienígena ou um ataque de hackers, né? Não se sabe. E é muito legal esse filme. Uma dica aí, assiste logo depois desse filme com o Leonardo DiCaprio, Não Olhe Para Cima. Porque é muito bom, porque o Não Olhe Para Cima tem um excesso de informação, muito pelo contrário, há uma disputa ali pela formação da opinião pública. Em O Mundo Depois de Nós, é o contrário, não existe nenhuma informação, você não sabe o que está acontecendo. O filme sugere um fim do mundo, assim, uma invasão alienígena, talvez. E aí é que está o sarcasmo todo dessa coisa da ideia do filme apocalíptico. Que a história se passa nos Estados Unidos, que coincidentemente adora narrativas apocalípticas que aconteçam em seu território de preferência, né? Os alienígenas sempre gostam de atacar os Estados Unidos primeiro. Todo mundo odeia os Estados Unidos. E o filme brinca com isso, porque não só os alienígenas detestam os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos não estão arranjando os inimigos no espaço extraterrestre, os Estados Unidos acumulam durante pouco tempo mesmo. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acumulam muitos inimigos. Então, no filme, eles brincam com isso, né? Com esses inimigos. E sugere que talvez não seja alienígenas, talvez seja uma guerra, um ataque de outro país. Aí você tem uma lista enorme de países que poderiam ter alguma coisa contra os Estados Unidos, os chineses, a Coreia do Norte, o Irã, só gente bacana, a Rússia. Eu tava brincando em um fórum e falei assim, cara, eu acho pra mim, minha teoria é outra, é os latinos, ou foi os mexicanos, ou Cuba mesmo, né, porque nos filmes tem a cena do ataque sonoro, e recentemente, agora em 2020, gente, eu não sei o ano exato, mas é bem recente, teve um ataque desses de ondas de micro-ondas em Cuba,
Foi a revanche, foi a vingança dos cubanos. Então, enfim, há várias teorias. E no meio desses 5 contra 1, o filme acaba passando essa compreensão de que o povo estadunidense tem essa característica egoísta intrínseca em si, que junto ao racismo transforma esse povo em uma bomba interna, assim. Inclusive tem um personagem que aparece já pro final, que é aquele estadunidense típico, né, da classe média, conservador, armado até os dentes, que tá sempre se preparando pro fim do mundo, para um ataque, fim do mundo, digo, o fim dos Estados Unidos, né, que tá sempre se preparando para uma invasão extraterrestre ou uma invasão de algum outro país contra os Estados Unidos. Enfim, parece um personagem saído direto daqueles realities da Discovery. E eu achei isso muito bem representado, essa coisa tipicamente norte-americana, pelo casal, pela família branca, principalmente pelo casal Amanda e Clay. A Amanda, que é interpretada pela maravilhosa Julia Roberts. A Amanda, ela é uma Karen, ela disfarça o seu racismo com pessoas negras, com subterfúgios como bondade, gentileza, o falar, né, coloquial, os maneirismos, etc. Mas ela não consegue, com o olhar dela não disfarça o incômodo, o racismo que ela tem em olhar aquelas pessoas negras, mesmo essa família negra sendo a proprietária da casa que ela alugou para passar as férias. Mas para você ver como a classe média é terrível, eles ainda assim se acham mais superiores do que uma família negra rica. Então a família negra, mesmo sendo proprietária do imóvel, eles dormem num porão. E o diretor usa de forma muito interessante a intenção, né, do porão e do quarto principal. A câmera faz essa transição, como a gente chama aqui muito nas redes sociais, a transição de um cenário para o outro, do quarto principal para o porão, assim, baixando, subindo. Passa aquela ideia assim, né, de superior, inferior, inferior, superior. Enfim, não é um efeito assim inovador, a gente já viu essa transição em outros filmes como Parasita, mas funciona perfeitamente para a ideia, para essa narrativa do filme. Quem não tem assim um letramento racial, ou não reconhece que existe o racismo, ou que fica falando por aí, racismo é mimimi, não sei o que, vai ter, com certeza, dificuldade de fazer essa leitura, de ter esse entendimento. Mas o filme é claramente sobre isso. Então ele causa um certo incômodo, né? E todo o suspense que o filme traz é um suspense em relação à questão racial. Que as pessoas brancas, elas colocam esse peso sobre as pessoas negras, como se isso fosse, a violência fosse intrínseca à racialidade, que a própria biologia diz, não existe raça. Outro ponto interessante no filme é aquele atrito, desafeto entre a personagem Amanda, a Karen branca, e a jovem negra, que é bem estampado esse incômodo que a mulher branca sente em relação à jovem negra. É um olhar, sim, de medo, de desumanidade. Ela desumaniza aquela jovem negra, ao mesmo tempo que aquilo que eu falei no início, ela finge bondade, finge gentileza. Essa cena onde ela se preocupa com os seus filhos, 2 jovens brancos, 2 adolescentes brancos, se preocupa com tudo que está acontecendo e como isso vai atingir os seus filhos. E aí ela não quer que os filhos dela saibam do que está acontecendo, das tragédias, dos aviões caindo, com pessoas mortas, enfim, toda essa barbaridade. Mas ela, sabendo que a mãe da garota tá vindo de avião do Marrocos para os Estados Unidos, ela não tem o zelo, não tem esse cuidado, essa afeição também com essa jovem. No filme, isso é também muito bem representado pela cena final. Então, se você não assistiu, pode me parar de ouvir por aqui. Tem spoiler no ar. No final, a adolescente branca, ela consegue tudo que ela
quer o filme inteiro, que é assistir o último episódio da temporada da série Friends, que é uma série horrorosa. Só aí já mostra um mau gosto da classe média estadunidense pra baixo, né? Gostar dessa série é um horror. Gente, a série é muito sem graça, muito sem sal. Enfim, tem quem goste. Não julgo. Ou eu já tô julgando. Mas, enfim, ela não só isso, ela encontra um monte de comida e come tudo sozinha. No livro, a garota é legalzinha e leva pra família, mas no filme isso é usado pra mostrar como essa individualidade egoísta dos estadunidenses é... Guys, you got new haircuts. Yes, we did, thanks to Vidal Buffet. Because, you know, if you don't look good, we don't look good. Oh, I love that voice. Oh, Rachel. E esse final acaba levando a gente a pensar no mito da caverna de Platão, né? Daqueles seres que não saem da caverna, que ficam lá assistindo as sombras. Essa menina, ela fica ali no bunker dessa casa, né? E se alimentando das porcarias enlatadas que os estadunidenses tanto adoram. E assistindo o último episódio de uma série idiota que os estadunidenses tanto adoram, assim. Né? A série são as sombras que ficam ali pra prendê-la e nesse mundo, né, prender ela né, numa bolha de uma daquilo que não é real. Enquanto isso, a realidade tá lá, ó, pegando fogo, avião caindo, bomba sendo lançada, tiro, porrada e bomba, e a garota assistindo, como é o nome dele? A Jennifer Aniston lá. Enfim, muito bom filme mesmo.